Então, cuidado, meus irmãos. Nem tudo que se prega aí dizendo que é de Deus, é de Deus. Tem muitos pastores aí dando doutrina que não é a doutrina de Cristo. Tem muita gente querendo ensinar sobre casamento, ensinando sobre salvação, sobre graça, ensinando sobre o meio de bênção, de prosperidade, que está levando você a viver o anátema. Doutrinas de heresia, de perdição. Cuidado. Eu sou muito crítico e muito observador. Rapaz, pode vir qualquer pessoa me ensinar alguma coisa. Eu já fui evangelizado por mormons, testemunho de Jeová, espírita, ateu, teólogos heréticos. Eu já fui influenciado por vários conceitos, pensamentos, entendimentos. Mas sabe qual é o segredo que me faz ser prudente, estar firme? É o conhecimento de Cristo que eu tenho. Porque quando essas pessoas vêm me ensinando alguma coisa, eu pergunto logo: Jesus ensinou isso? Isso é o ensino de Cristo? Aí eu quebro logo a pessoa. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com um adepto da doutrina da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, querendo me convencer sobre o paraíso na terra, sobre Jeová, que o nome dele nós temos que conhecer para poder ter a vida eterna. E esse indivíduo, eu ouvindo, primeiro eu escuto. A Bíblia diz o quê? Esteja mais apto a ouvir. Não te precipite nas palavras. Ouça primeiro, para depois você falar dentro do que você ouviu, refutando. Deu para entender? E eu deixei o indivíduo falar e eu só na minha. Quando ele parou, eu disse: tudo bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, lhe perguntar uma coisa. O senhor crê em Jesus? Eu sou discípulo de Cristo. E logo eu sigo, no meu conceito de fé, a doutrina que eu sigo, a fé que eu tenho, a esperança que eu tenho, é no que Jesus ensinou. Eu pergunto para o senhor: Jesus ensinou isso que o senhor está me ensinando? Jesus ensinou alguém sobre paraíso na terra? Ao contrário. Jesus nos ensinou a juntar tesouro no céu, não na terra. Aí ele: Jesus ensinou alguém sobre o nome de Jeová? Ao contrário. Jesus nos ensinou a clamar no nome dele. Jesus nos ensinou que se pedir alguma coisa ao Pai, no nome dele, não é no nome de Jeová. Jesus nos ensinou a crer nele para crer no Pai. Não é crer em nome de Jeová. Aí, ó, deu para entender, irmão? Da mesma coisa também, o espírita chega para mim e diz: não, mas olhe, tem que fazer a caridade, porque a salvação é através da caridade, é através do karma, é através das boas obras, e o homem tem que reparar os seus pecados pelas suas boas obras, porque nesta vida só é pouco, não dá para o homem reparar o seu pecado, ele tem que viver várias vidas, viver, reencarnar, viver, morrer, reencarnar, viver, morrer, reencarnar, até ele chegar ao nirvana, ao estado de purificação perfeita. Enquanto ele não chegar a esse estado, ele tem que, enquanto viver aqui na terra, viver o karma, boas obras, caridade e seguindo a perfeição. Aí eu, ouvindo, né? Depois eu pego e questiono o espírito da seguinte forma: Jesus ensinou isso? Jesus ensinou alguém sobre reencarnação? O que Jesus falou foi sobre ressurreição. Aí o cara: Jesus ensinou alguém a buscar ser justificado, ser salvo, ser purificado dos seus pecados através de karma, que é o sofrimento, de boas obras, que é a caridade? Jesus não me ensinou isso. Ainda eu vou muito além. Nós temos que crer em Cristo, na doutrina de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos. Os apóstolos ensinaram isso? Aí o cara cai na hora, meu irmão. O cara não vai ter argumento, meu irmão. Ele vai tentar arrodear, mostrar um texto ali, mostrar o texto aqui.
Você tem que conhecer a doutrina de Cristo para se defender dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, para não apostatar da fé, porque toda doutrina que vem contrariando a de Cristo é doutrina de demônio. Cuidado, nem todos que dizem que são de Deus, homem de Deus, estão ensinando a verdade de Deus. Aí agora eu quero dizer para você, eu tive um combate com um evangélico, da religião evangélica, que eu sou cristão. Você vai perguntar assim, irmão Wellington, o senhor não é evangélico não? Não. Evangélico nesse sentido de igreja, não. Evangélico nesse sentido de religião evangélica, não. Eu sou cristão e creio no evangelho, que é as boas novas que Jesus pregou. É diferente de eu ser evangélico de religião evangélica. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. Creio e prego o evangelho. Não sou discípulo de igreja evangélica. Deu para entender a diferença? E aí eu combatendo, eu questionando, eu sendo confrontado pelo um evangélico da religião evangélica, ele chegou para mim e disse assim, irmão Wellington, o senhor fala muito das campanhas nas igrejas. O senhor fala muito dos movimentos das igrejas. O senhor fala muito disso e daquilo outro. Mas cada um tem a sua fé. O senhor crê de um jeito, mas cada um crê de outro. Eu ouvindo ele me questionando. Pelas pregações que eu faço, não contra a pessoa de pastor, de irmão ou igreja particular. Eu prego contra a heresia, o falso ensino, a mentira que são ensinados hoje por esses homens dentro dessas igrejas. Eu combato contra o ensino errôneo. Sou um combatente da sã doutrina de Cristo contra as heresias que vêm contrariando a sã doutrina. Sou um combatente em defesa da sã doutrina de Cristo. Então eu falei para essa pessoa, tudo bem, você está me questionando. Agora, primeiro, eu quero te orientar, porque eu pego muito ponto de cada pessoa quando vem debater comigo. Eu pego muitos pontos que eu gosto dos detalhes. Primeiro, você falou aí que cada um tem sua fé, não é? Eu concordo com você. Cada um tem sua fé. Isso é relativo. Agora, se você quer estar vivendo na fé em Deus, você tem que estar na fé pela palavra. Porque todos que querem estar em Deus têm que viver na única fé. Uma só fé é a da palavra. Não é a fé de cada um. Não é cada um tem sua fé. Há uma só fé. Um só Senhor. Um só corpo, igreja. Um só batismo. Deu para entender? Aí eu vou questionando, irmão. Mas você tem que buscar de Deus o conhecimento. Como é que você vai se defender sem conhecimento? Aí eu questionei o irmão, quando ele veio me repreender. Ah, o senhor fala muito das campanhas, dizendo que não é de Deus, que não é certo. Eu digo, tudo bem, meu irmão. Não é que eu falo das campanhas. Eu prego ensinando que a verdade do evangelho não ensina isso. Me mostre aí algum texto da palavra de Deus, algum ensinamento dos apóstolos, de Jesus ou dos apóstolos, orientando alguém a viver dentro de um sistema, de uma instituição, de um local, fazendo campanha. Sabe o que essa pessoa que me questionou também era pastor? Ó, sabe o que foi que ele disse a mim? Não, a campanha é bíblica. Me deu o texto. Vamos trabalhar aqui, eu vou examinar. A Bíblia tem que ser examinada. Não é o que você diz e amém, não. Você falou, está na Bíblia, eu vou ler e vou entender o contexto para saber como se encontra ali, não do jeito que você aplica. Deu para entender? E aí, o irmão trouxe um texto que diz que é pastor, que eu conheço. Eu conheço quem tem o dom e a vocação para pastor. E eu sei também quem é que diz que é pastor, que não é chamado por Deus. Porque tem muita gente que pensa que ser pastor é abrir uma igreja dentro de uma casa que ele aluga, de uma garagem, e está com 10, 20 pessoas, ele acha que é pastor. No reino de Deus, não. Chamado e vocacionado por Deus, não. Deus conhece os que são seus e o que ele chama para o ministério. Amém? Então, essa pessoa que disse que era pastor, ele veio a mim e disse, não, campanha bíblica. Deus diz, aliás, a campanha da marcha. Ele questionou sobre essa campanha. Ele disse, Deus mandou o povo marchar. Chamei ele e disse, irmão,
O senhor está interpretando o que aí nesse texto? Qual é a sua interpretação? O senhor acha que o povo estava fazendo alguma campanha de marcha aí, foi? O senhor acha que Deus disse ao povo, olha, faça uma campanha de 7 semanas de marcha para eu dar a vitória? Quando Deus disse a Moisés, Moisés, diz ao povo que marche, não era para o povo fazer uma campanha de 7 semanas não, irmão. Era para o povo marchar no sentido de caminhar, prosseguir na direção da palavra de Deus. Não se importasse com o obstáculo, mas prosseguisse, crendo, confiando, acreditando na palavra, para que o milagre de Deus acontecesse. É isso que Deus nos ensina. Que não devemos temer a nenhuma circunstância, a nenhum empecilho, nenhum obstáculo, mas crer na palavra e prosseguir, caminhar, não é estar marchando, não é estar vivendo culto místico dentro de igreja. Caminhar por fé, acreditando na palavra. E não venha com aquela história das 7 semanas, das 7 voltas de Jericó. Ali não foi campanha. Ali foi uma ordenança de Deus para uma estratégia, para uma situação que Deus quis operar singular, exclusiva. Ali não é regra, ali não é nenhuma forma para usar hoje como campanha das 7 voltas, das 7 marchas. Então tudo isso, irmão, é heresia. Jesus não ensinou ninguém a fazer campanha de Jericó. Jesus não ensinou ninguém a fazer campanha da porta, campanha da chave, campanha da libertação, campanha da quebra de muralha, quebra de maldição. Campanha quebrando jugo. A unção quebrando jugo. Campanha da restauração, campanha de avivamento. Gente, creio na palavra de Deus. A multidão vai ser levada por esses movimentos. Mas você que faz parte dos poucos que vão entrar pela porta estreita, dos poucos que vão ser salvos em relação à quantidade dos que vão se perder, não é porque não foram escolhidos, é porque não creram na verdade para se salvarem. Preferiram a mentira, o prazer, o conveniente, na iniquidade, no erro. Não aceitaram a verdade, porque era desconfortável. Creia na palavra de Deus. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina de Cristo, para que por ela tu possa continuar na salvação, para que por ela tu possa estar firme. Cuida de ti e da doutrina de Cristo, para que você não venha viver um evangelho anátema, para que você não venha viver um vento de doutrina e apostatando da fé, seguindo doutrina de demônio. Aprenda a se defender. Quando alguém vier lhe trazendo algum ensinamento, pergunte a essa pessoa, Jesus ensinou isso? Agora você tem que conhecer o que Jesus ensinou. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo. Você tem que conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Amém? Então, meus amados irmãos, fica essa orientação para vocês. Deus abençoe, tá bom? Cuidado. Nem todos que ensinam dizendo que é de Deus estão ensinando a verdade de Deus. Aprenda uma coisa aqui, que está escrito lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Eu vou ler para você aqui. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 17. Escuta o que diz a palavra. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é que você aprende aqui? Você tem que conhecer a palavra, irmãos. Você tem que saber distinguir, discernir a palavra. Você tem que saber entender o que o texto por trás do que você lê nos adverte, nos ensina. Você não pode entender do jeito que você quer. A lei foi dada por Moisés ao povo, para o povo conhecer a sua transgressão. A lei foi dada por Moisés. Deus usou Moisés para levar a lei ao povo, que mostrava ao povo a transgressão. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
o que é a graça e o que é a verdade. Tem que conhecer isso, irmão. Tem muita gente aí também pregando uma graça fora do contexto da verdade bíblica que fala sobre o que é graça. Tem muita gente que não sabe o que é graça e acha que graça é eu criar em Jesus. Ele já fez tudo. Agora eu vivo como eu quero, porque não tenho mais problema com o pecado, com o diabo. Ele não existe mais, não tem mais o que fazer, não tem mais o que viver, porque já estamos vivendo a eternidade, já estamos vivendo um novo mundo. Cuidado, irmão. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E se eu quero estar na graça de Deus, e se eu quero estar na verdade de Deus, eu tenho que estar em Jesus e nele andar, perseverando até o fim, para não me desviar, nem apostatar, nem cair desta graça, que é o abandono do favor de Deus. Graça fala de favor. O favor de Deus veio por Jesus Cristo. E a verdade de Deus, a verdade fala do esclarecimento que nós precisamos ter para verdadeiramente conhecer o caminho para Deus. Essa verdade, esse esclarecimento, quem trouxe foi Jesus, nos ensinamentos dele, nas orientações dele. Jesus, quando vem ao mundo, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, que me siga, não permaneça nas trevas. Lê a palavra e busca entender o que ela nos ensina verdadeiramente, irmãos. Deu para entender? Graça é o favor de Deus. Esse favor de Deus não é para te dar libertinagem para o pecado, para tu viver uma vida despreocupada. Depois que você aceita a graça de Deus, depois que você está na graça de Deus, na verdade de Deus, você tem que ser prudente, você tem que perseverar, você tem que vigiar, você tem que ser firme, constante e abundante na decisão que você tomou, para que nessa decisão você vá até o fim, para que possamos alcançar a promessa da esperança que nós estamos aguardando. Se você não vigiar, se você não perseverar, se você não ter cuidado, você que está em pé, você pode cair. Você que está na graça, você pode cair da graça. Você que está no caminho da verdade, você pode voltar à mentira. Você que está purificado, você pode voltar a se lambuzar no pecado e tornar-se novamente ao juízo. Cuidado, tem que aprender o que é graça. O pecado ainda nos tenta, porque ainda não fomos transformados o corpo. Enquanto estamos no corpo, temos que viver para Deus em espírito, negando os desejos do corpo e submetendo a palavra na direção do Espírito Santo, para não voltar à carne, que nos leva à morte, que é a separação. Eu torno a me separar de Deus. Deu para entender? Cuidado, irmão. É muita instrução errada. Parece de Deus, pregam como se fosse de Deus, manifestam-se como se estivesse cheio do poder de Deus, mas só que o ensino não é de Deus. Como eu posso conhecer? Se eu conhecer a verdade, amém? Essa verdade é Jesus, para você ter o entendimento transformado, que eu sempre digo, vou dizer de novo, vida com Deus não é questão de consagração, formalidade, devoção religiosa. Vida com Deus não é questão de obrigação de igreja. Vida com Deus não é questão de formalidade religiosa. Vida com Deus é mudança de entendimento. É questão de conhecimento. É questão de ter o entendimento transformado para andar nos princípios, na verdade, na direção, no ensino de Deus, vigiando e reprovando tudo que vem a nós, no nosso pensamento, no nosso entendimento, nos nossos sentimentos, na nossa influência,
Alguém trazendo ensino, conselho, orientação, que não condiz com a verdade, com os princípios da doutrina, da palavra de Deus, de Cristo. Nós não devemos seguir nem aceitar. Por isso que há uma grande luta entre nós mesmos, de combater contra o desejo da carne, negar-se, renunciar todo dia, toda hora, o tempo todo, no pensamento, na atitude, na emoção, na reação. O cristão tem que andar no estreito por causa disso. A porta é larga para quem está vivendo nessa graça, que pregam aí a vontade, que não ensina a realidade. A porta larga é para quem está vivendo na religiosidade, com compromisso não com Deus, pela palavra, mas o compromisso na religião, na formalidade, nos cumprir as obrigações e os trabalhos da entidade, não é com a palavra, porque a porta estreita é quem está na palavra, que tem que se negar, tem que renunciar, tem que combater os desejos dessa natureza pecaminosa que nós estamos ainda, porque o nosso espírito e alma já foram purificados, vivificados, já estão prontos para a vida com Deus. Mas enquanto ainda estamos no corpo, nós temos que combater o bom combate da fé, até o dia em que esse corpo for restaurado, ou então for ressuscitado, para voltar novamente o espírito pronto, com a alma, que é o ser real, habitar no corpo eterno e glorificado, que Cristo nos fez a promessa. Quando Ele vier, os que estão vivos terão a transformação do corpo. Os que morreram, seus espíritos estão no lugar de descanso, aguardando entre o intermédio da ressurreição do corpo, até o momento que eles vão receber o corpo glorificado, onde eles vão habitar. Porque o ser só é completo com o corpo. Deu para entender? Tanto o ser humano tem corpo, como os seres espirituais têm corpo. Por isso que os demônios, eles vagam neste mundo sem descanso, porque eles não têm corpos. Por isso que os demônios, Satanás e os demônios, eles tomam posse do corpo humano, porque eles não têm corpos. Eles são espíritos vagantes, sem corpos. Amém? Mas, vou encerrar. Eu ainda não estou bom 100% da garganta. Ainda estou forçando muito. Não melhorei 100%, mas eu não aguento ficar calado. O povo tem a necessidade do esclarecimento. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir a verdade se ninguém pregar a verdade? Se não houver o contraditório, como é que esse povo vai perceber que estão na mentira e no erro? Se não há crítica, se não há o questionamento, como vamos saber aonde está a verdade? Se todo mundo está na conformidade, cada um no seu cantinho, cada um no seu ministério, cada um no seu quadrado, cada um no seu mundo de Deus, vivendo a sua fantasia de poder, de milagre, de bênção, de presença de Deus, cada um dentro das suas doutrinas, conforme entende e são ensinados. Ninguém protesta, ninguém critica, ninguém se levanta ao contrário, porque ninguém quer constranger e nem entrar numa zona de desconforto. Todo mundo quer satisfação. Todo mundo quer estar bem com o sistema. O que eu quero é oportunidade no púlpito. O que eu quero é pregar no domingo, é subir no púlpito, é que o pastor me convide. E o que eu quero é ser consagrado, ó, consagrado a diácono, a evangelista, a pastor. O que eu quero é popularidade, é o aplauso do povo, é o glória e aleluia. Eu não quero ver ninguém satisfeito comigo, eu não quero constranger ninguém. É por isso que eu não estou no meio desses grupos. É por isso que eu não estou no meio deles. Sai do meio deles. Volte-se ele a ti, não tu a ele. Convertam-se eles. Eu prego, e a pregação que eu prego é para agradar a Deus. Não é agradar os homens. Eu me exponho. Eu entro numa zona de desconforto. É muita perseguição. É muita palavra contra a minha pessoa. É muita insatisfação. É muito repúdio contra mim. Aí é que eu me alegro. Porque eu sei que eu estou agradando a Deus. Esse é o meu objetivo. Agradar a Deus e não os homens. Seja ele quem for. Amém? Então, receba essa palavra,
Cuida de ti e da doutrina. Você que está em pé, cuide para que não caia. Deixa eu te dar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Alguns conselhos para você ser prudente na fé. Eu já te ensinei como você pode combater contra o ensino errado que vem até você. Pergunte a essa pessoa que está te ensinando. Jesus ensinou isso? Deixa eu te dar alguns outros conselhos aqui agora. Ei, santifica a tua vida. Não é dentro de culto de igreja, é na palavra. Amém? O apóstolo Pedro vai dizer assim, na sua segunda carta, deixa eu ver aqui, para você não pegar a referência errada, mas ir na referência certa. Tem muita gente que pensa que santificar a vida é viver esse culto de igreja, esse formalismo vã. Olha o que diz o apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Purifique a tua alma na obediência à verdade. Não é na obediência ao sistema religioso. Deu para entender? Porque o sistema religioso, ele pode ser um transgressor da verdade. Deu para entender? Não é a obediência ao pastor. Porque o pastor, seja ele quem for, ele pode estar transgredindo a verdade. A palavra de Deus nos ensina na obediência à verdade. Essa verdade é Jesus, é a sua palavra. Então, tenha essa prudência. Você que está em Cristo, cuide, santifique sua vida na palavra. Jesus vai dizer, Pai, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ah, irmão, venha se consagrar, venha se santificar onde? No monte, em culto, em vigília, em consagração de oração, não sei de quê. Isso é só cultos místicos. Isso é só formalidade. A vida do cristão não é dentro dessas atividades de igreja. A vida do cristão é na palavra. Santifica a tua vida obedecendo a palavra, vivendo a palavra, se negando para submeter-se à palavra. É assim que você santifica a tua vida. Eu conheço muitos religiosos que vai para consagração, culto de oração, e quando volta faz menino, recebi uma unção, recebi um renovo, continua na mesma prática, continua com o mesmo entendimento, continua no mesmo sentimento, continua vivendo no mesmo comportamento vã, mas só naquele momento ele acha que se o povo está vivendo fábula e fantasia, a mentira como se fosse verdade. Renovo, vida com Deus, é quando eu me proponho mais a guardar a palavra dele. É quando eu conheço os meus erros e volto a corrigir minha vida, buscando a estar na palavra. Isso é estar fortalecido, cheio de Deus. Então estou te dando conselho aqui. Edifica a tua vida. Não é dentro de culto de igreja. É na palavra. Mateus 7, 24, Jesus disse: eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica a minha palavra. Está com a sua vida edificada na rocha. Aonde você está edificando a tua vida com Deus? Dentro da religião. Dentro das obrigações e trabalhos e devoções à igreja. Cuidado. Vou te dar outro conselho aqui. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. Cuidado, irmão. Examina-se para ver se tu permanece na fé. E como é que eu posso ver se permaneço na fé? Mas qual fé? Esse é o porém. Qual fé que eu permaneça? A tua fé em Cristo. A tua fé em Deus. Que te leva à esperança do céu. Tu tem que examinar-se para ver se o que tu está vivendo, o que tu está praticando, o que tu estás buscando em nome de Deus, aonde tu estás, o que tu estás sendo ensinado, orientado em nome de Deus, se é o que a palavra ensina. Se não for,
tu estás reprovado da fé? Examina. Não. Essa orientação que eu estou vivendo nessa igreja é o que disse Jesus? É o que ensina Jesus? Essa instrução que eu estou recebendo na igreja para uma vida com Deus é o que Jesus ensinou? Rapaz, você tem que ser prudente. A Bíblia diz que são poucos os que entram na porta estreita. Porque não é... A porta estreita não é porta de igreja, ministério não, irmão. A porta estreita não é porta de igreja, instituição de homem não, irmão. A porta estreita é Cristo. É a palavra dele. É o evangelho dele. Que nos convida a ser prudente, a renunciar, a negar-se. Andar na palavra de Cristo é andar no estreito. Examine-se a si mesmo, para ver se tudo que tu está vivendo, teu entendimento, teu conceito, tuas práticas, teu viver de fé em Deus, se condiz com o que Jesus ensinou. É sério ou não é, irmãos? Ó, vou te dar outro conselho. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, ele vai dizer assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Rapaz, observe esse conselho, irmão. Observa esse conselho. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu pergunto a você primeiro, eu gosto muito de interrogar. O que é cair que Paulo está dizendo? Cuide para que não caia. Cair da onde? De quê? O que é esse cair que Paulo está dizendo? Vou te dar um tempo para pensar que eu vou aqui pegar uma água. Voltei, viu? Já pensou? Responda aí o que é cair. O que é esse cair aqui? Cair aqui, irmão, é você cair da graça. É você apostatar da fé, voltando ao pecado. E a gente vai compreender isso pela exegese. Exegese é isso. Comparar as escrituras pelas escrituras. Olha o que é cair segundo a exegese bíblica. Abre a tua Bíblia lá em Oséias. Oséias capítulo 14, versículo 1. Eu estou mostrando a você aqui dentro de uma exegese bíblica o que é cair. Oséias capítulo 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Paulo está dizendo isso. Cuidado, irmãos, para não voltar ao pecado de novo. Pecado cega, viu? Vocês já foram restaurados. Quem está em pé no sentido de estar na vida com Deus. Caído é no sentido na vida fora de Deus, no juízo. Deu para entender dentro da exegese? É assim que a gente interpreta a Bíblia, pela Bíblia. Isso chama-se, na linguagem técnica dos teólogos, exegese. Então Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado para você não estar novamente no pecado, entendendo que está santidade com Deus, que está na vida santa com Deus. Para você saber se está em pecado ou não, julgue sua vida pela palavra. É a palavra que julga se eu estou em pecado ou não. Suas práticas, seu pensamento, sua atitude, suas intenções, seu preceito, sua direção que você segue. Está seguindo pela palavra? Se não tiver, está em pecado. Amém, irmão? É muito sério isso. Vou te dar outro conselho aqui. E esse é melhor ainda para você. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 12, 2. Foi o que eu trouxe aqui no princípio, antes de eu entrar nesse assunto. Para você saber se defender. Quando vier algum ensino que vem tirar você da verdade e você saber se defender, você pergunta assim: Jesus ensinou isso? Sabe por quê?
Hebreus 12:2 vai dizer assim: olhando para Jesus, o autor e consumador. Autor porque a fé é principiada nele. A fé é em Cristo. E a fé terminará com ele também. Autor e consumador. Ele principiou a fé, a esperança que ele nos deu, e é ele que vai consumar essa esperança, pela qual vamos receber com ele, nele. Deu para entender? Não é bom a gente entender esse detalhe? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você está olhando para quem? Olhar para Jesus é você olhar para o que ele ensinou. É olhar para a direção dele a nós. É olhar para a promessa dele para nós. É olhar para a esperança que ele nos deu. Você está sendo orientado a alguma outra promessa, alguma esperança. Jesus ensinou você isso? Cuidado, irmãos. Cuidado. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dar outra orientação antes de findar. Tem mais duas. A penúltima é João capítulo 9. Segunda carta do apóstolo João não tem capítulo. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10. A palavra de Deus, o apóstolo vai dizer o seguinte. Escuta aqui, irmão. Presta atenção, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Vai buscar a Deus lendo a Bíblia. É muito melhor do que tu estar em culto, vivendo formalismo. Se tu estivesse nesses cultos, nessas igrejas, aprendendo isso que aqui você está aprendendo, aí sim, vamos, eu ia também. Porque aí a gente vai se edificar, a gente vai ter crescimento, ter conhecimento. Mas para estar dentro dessas igrejas, nesses cultos, vivendo a formalidade, aquilo que já é mecânico, rotineiro, o entretenimento, as atrações, sem ter instrução como você está tendo aqui, rapaz, sai daí que tu não vai se edificar, não. Tu estás perdendo tempo. Tu estás andando para trás e não para frente, evoluindo com Cristo. Amém? Crescendo. Então, olha o que diz o apóstolo João na sua segunda carta, no versículo 9 e o versículo 10, porque não tem capítulo. Ele vai dizer assim, segunda carta do apóstolo João, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Rapaz, isso aqui nos traz um ensinamento muito grande. Isso aqui, se a gente for pregar para muitos homens que estão aí dizendo que é de Deus, vai reprovar todos eles. Todos eles. A maioria desse povo que está aí, na mídia, nas igrejinhas da rua, das esquinas, na internet, no Face, se a gente for entender o que é isso aqui e for comparar com o que esse povo está ensinando, a gente vai ver que esse povo não é de Deus. Mas só conhece isso quem tem o conhecimento. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai. Meu irmão, perseverar aqui é permanecer, é se esforçar, é estar firme, não se mover, irmão. Aprende o que a Bíblia nos ensina. Aí diz assim, quem persevera na doutrina de Cristo, não tem... Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto um pai como um filho. Agora escuta o que diz o versículo 10. Se alguém vem ter convosco, não importa quem é esse alguém. Não importa quem é esse alguém. Pode ser o próprio Jesus. Pode ser o anjo Miguel, o arcanjo Gabriel. Pode ser o anjo que veio em nome de Deus. Pode ser o profeta, o doutor, o bacharel, o evangelista, quem for, o apóstolo. Olha o que a palavra diz. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer assim, é o próprio Deus nos dando a instrução da palavra dele. Olha o que ele vai dizer. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina,
É a doutrina que João pregava. É o que João está ensinando. João está dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Nem tampouco o saudais. Não o indivíduo, artigo definido, o indivíduo que vem ensinando a você. O indivíduo, não importa quem é esse indivíduo, o artigo definido aqui não é indefinido. O indivíduo que vier trazendo a você o ensino, uma doutrina, uma instrução, uma orientação, que não é conforme a doutrina que os apóstolos pregaram, que é a doutrina de Cristo. Não recebais, nem tampouco o saudais, não compactue com ele como se ele fosse da fé. Ele não é da fé, ele é de uma fé vã. Por isso que eu digo, eu não tenho comunhão com quem não é da fé. Ah, mas o cara é crente. Eu não tenho comunhão com crente, eu tenho comunhão com quem é da fé, com quem está em Cristo, com cristão, porque crente até o diabo é, e eu não tenho comunhão com Satanás. Deu para entender? Eu tenho comunhão com quem é da fé, com quem está na doutrina, com quem está em Cristo. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união se estiver na fé. Entendeu como é? A Bíblia vai dizer que nós devemos ter comunhão com os outros, mas não está falando de ajuntamento, não está falando de conveniência, não está falando de agrupamento. União com o outro. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Essa luz é a palavra. Eu só tenho comunhão com quem tem na palavra. Quem está numa doutrina herética, eu não tenho comunhão. Essa tua fé não é a minha. Esse teu caminho de Deus não é o meu. Essa tua esperança não é a minha. Essa tua vida religiosa não é a minha. A minha vida é na palavra. A minha esperança é na palavra. A minha vida de fé com Deus é na palavra. Não é dentro de ritual religioso. Não é dentro de sistema. Não é dentro de obrigações e devoções e consagrações religiosas. Deu para entender, irmão? Então, irmão, a palavra nos adverte aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais. Todo aquele que prevarica e não persevera. Sabe o que é prevaricar? É não permanecer. É não obedecer. É não seguir. É não se submeter. Todo aquele que não se submete à doutrina de Cristo, todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, todo aquele que não se submete e não crê e não obedece à doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. O padre não tem a Deus. O pastor que ensina esses movimentos, que não é a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Os líderes do Testemunho de Jeová não tem a Deus. Os do Mormons não tem a Deus. Os muçulmanos não tem a Deus. Os budistas não tem a Deus. Os católicos não tem a Deus. Os umbandistas não tem a Deus. Os ímpios, incrédulos não tem a Deus. Por que não tem a Deus? Não é porque não é da religião evangélica. Deu para entender? Os evangélicos da religião evangélica não tem a Deus. Por que não tem a Deus? Vou te explicar agora. Jesus vai lá no capítulo 8 de João. Versículo, eu vou ler para você. Versículo 44 em diante. Jesus vai dizer: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A doutrina que eu trago não é minha, mas é do Pai que me enviou. E vocês não ouvem a doutrina, porque vocês não são de Deus. Vocês dizem que são de Deus, mas vocês têm por pai, não é Deus, é o diabo. Porque vocês dizem que são de Deus, mas a prática, a direção, a orientação que vocês vivem não é a de Deus, é a do diabo. Rapaz, isso é muito sério. Tem muita gente aí dizendo que é de Deus, que Deus é o Senhor, que é o Pai, que está servindo a Ele. Não, está servindo a Satanás. Os rituais dentro das igrejas evangélicas, os rituais dentro das igrejas católicas, os rituais, a doutrina dentro do sistema da sociedade torre de vigia, os rituais, a doutrina dentro do budismo,
os rituais, a doutrina dentro dos mormons, os rituais, as doutrinas dentro das igrejas evangélicas. Esse povo não está servindo a Deus, estão servindo ao diabo. Jesus vai dizer, se vocês fossem de Deus, vocês guardavam a minha palavra. Estavam na doutrina de Cristo. Só é de Deus, irmão, quem está na doutrina, irmão. Não adianta, não, eu sou de Deus, porque estou numa igreja, estou na religião evangélica, estou andando na direção que o pastor manda, obedeço o pastor. Você não é de Deus assim? A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia vai dizer que quem está nele, quem tem a esperança nele, se aparta da iniquidade. Deu para entender? A palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus. E Jesus vai dizer, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, versículo, olha que diz aqui o versículo, para você examinar o que eu estou falando, que eu não estou falando aqui do que eu acho, tá bom, gente? Eu não estou aqui expressando-me e trazendo uma doutrina, uma instrução dentro da minha interpretação, não. Eu conheço Bíblia, eu leio Bíblia, eu examino a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu busco me guiar pela Bíblia, por isso que eu prego, falo, penso e defendo os valores bíblicos da palavra, os princípios da doutrina de Cristo, amém? Olha o que Jesus vai dizer aqui, João capítulo 8, versículo 41, Jesus vai dizer, vós fazei as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Olha aqui, isso é Jesus aqui num debate. Jesus aqui num confronto com os fariseus, os religiosos, judeus. Olha aqui o versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque vocês não entendem a minha linguagem, por não podem ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Versículo 47, Jesus vai dizer para adiantar. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso eu vos digo a vocês, que vocês não são de Deus, porque não sois de Deus, porque não escuta a palavra que eu prego. O cara diz, não, eu sou de Deus, mas não está na doutrina de Cristo. O cara diz, eu sou obreiro de Deus, estou enviado por Deus, mas não está ensinando o que Cristo ensinou. Não é de Deus, irmão. Cuidado, aprenda isso aí. Quem é de Deus, não é quem diz que é, não é quem está dentro de igreja, não é quem é devoto ou praticante, consagrando sua vida à religião. Quem é de Deus é quem está na palavra. É quem foi restaurado pela palavra. É quem teve a palavra, a semente de Deus, brotando nele e gerou nele a vida de Deus. Quem é de Deus é nascido de Deus, nascido pela palavra, através da fé em Cristo. Deu para entender, meus irmãos? É profundo demais o ensino verdadeiro de Deus. Abre-nos a mente. Quando a gente aprende de Deus, a gente vai vendo o erro que nós estamos. A gente vai vendo que nós estamos errados, porque a palavra é quem nos mostra a luz, que ilumina a nossa mente, para sair das trevas. Amém? Foi bênção hoje essa instrução, esse ensino. Dentro de uma live, eu trago várias instruções, vários ensinos, várias advertências para lhe edificar. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, amém? As contradições, os questionamentos, as rejeições, é normal. Nem todos vão crer. Agora, peço eu a você, antes de contradizer o que eu ensino, prepare um argumento bíblico. Examine o que eu disse e a sua crítica tem que estar baseada dentro de um argumento plausível da palavra. Me questione com a palavra, porque
eu vou analisar o seu questionamento, porque se eu tiver errado, se eu não estiver dentro da palavra, você me questionando com a palavra, você vai ser uma bênção para a minha vida, vai me ajudar e vai me dar esclarecimento. Porque a verdade não sou eu, nem você, mas a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Pois a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. José Carlos, não é? Que está conosco. O nosso irmão também, Evaldo Crispim de Andrade, a paz do Senhor também, que entrou aqui também. Que Deus abençoe a todos. Examine aí o que eu falei. Busque na Bíblia, faça um exame na Bíblia, compare o que eu ensinei. E eu dando o texto, explicando, mostrando. E tenha prudência. Faça como os crentes de Bereia. Analise e vê se o que eu preguei hoje aqui, nessa live, condiz com o que está nas Escrituras, para você crer, receber e ser bem-aventurado. Amém? Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.